Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre a vida da sua família. Nós somos gratos ao Senhor que nos concede mais essa oportunidade de junto nós podermos refletir na palavra do nosso Deus. Nós somos gratos pela quarta-feira que o Senhor concedeu a nós, concedeu a você. E hoje você tem a oportunidade de junto nós passarmos alguns momentos de meditação na palavra do nosso Deus. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. O seu poder, Ele é eterno. Nosso Deus Todo-Poderoso está cuidando de nós. Ele tem cuidado do seu povo, Ele tem cuidado da sua igreja, Ele permanece cuidando de cada um de nós. Então eu peço a você que neste momento, você que está acessando este momento, esta rede social, que você possa compartilhar esse vídeo, possa compartilhar aí com seu familiar, possa compartilhar com seu amigo, possa compartilhar com seu parente e juntos nós possamos passar um momento de reflexão na palavra de Deus, agradecidos a Ele pela oportunidade que nos concede de hoje estarmos juntos, pelo dia também que Ele nos concedeu e pela continuidade de noite que Ele concede a cada um de nós. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele continua fazendo pelo seu povo, tudo que Ele continua fazendo pela sua igreja. E eu quero lhe convidar para no próximo sábado, a partir das 19h30, você participar da Super Live, realizada ali pelo Ministério da Diretoria Geral da Igreja Adventista da Promessa, que você possa participar conosco, também neste momento de louvor e adoração. No sábado pela manhã, às 10h30, estaremos juntos no culto online, ministrando a palavra do nosso Deus, a palavra do Deus Todo-Poderoso, com louvor e adoração ao Senhor, ao Rei dos Reis e ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero lhe convidar que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 em diante. Nós estaremos fazendo a leitura bíblica e estaremos orando, e logo após estaremos refletindo nesse texto da palavra de Deus, que hoje nos tem por tema vento contrário. O tema da nossa reflexão dessa noite, vento contrário, com o texto em Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tendo bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para o outro lado, alcançaram a terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos. E eles rogavam que ao menos lhe pudessem tocar a orla de suas vestes, e todos que tocavam ficavam sãos. Deus de bondade, misericórdia e de infinita graça, abençoa, Rei Jesus, cada um do teu povo, filho, servo, cada pessoa, Senhor Jesus, que está conectada neste momento através dessa rede social. Toca, Senhor Jesus, nessa plataforma, Senhor, cada um dos teus filhos e servos.
que se conecta agora, aqueles que estão conectando, aqueles que vão assistir posteriormente a esta reflexão da tua palavra. Vento contrário é o tema da nossa meditação nesta noite, Senhor, ajuda-nos. Espírito Santo, abra nossa mente, abra o nosso entendimento para entender e compreender o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Derrama a tua bênção, tua graça, bondade e misericórdia em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor possa falar comigo, falar contigo e falar com cada um de nós. Como nós dizemos, o tema da nossa reflexão desta noite é vento contrário, baseado nesse texto de Mateus no capítulo 14, do versículo 26 em diante. Nos diz uma ilustração que uma senhora, ela estava desesperada, porque ela dizia que o vento estava soprando contra ela na sua vida. Ela dizia que o vento era contrário. O vento só soprava contra ela na sua vida. Tudo que ela fazia, o vento soprava contrário. Tudo que ela queria fazer, tudo que ela tentava fazer, ela dizia que o vento só soprava ao contrário em sua vida. O vento era contrário. O vento não soprava ao seu favor. Tudo que ela tentava fazer, tudo que ela fazia, tudo que ela colocava em prática, o vento era contra. O vento era contrário. Ela dizia que nada dava certo. Tudo que ela tentava fazer, nada acontecia a seu favor. Os problemas se acumulavam, as dificuldades aumentavam cada vez mais. E ela não sabia mais o que fazer, porque tudo que ela colocava em prática acontecia de uma forma contrária. Ela não sabia mais o que fazer com tanta luta, com tanto problema, com tanta dificuldade, porque as lutas, porque os problemas, porque as dificuldades, eles estavam aumentando. Ela dizia que o vento era contrário na sua vida e os problemas só estavam se acumulando. As dificuldades estavam acumulando, os problemas estavam acumulando e ela não sabia mais o que fazer por causa dos problemas. Por causa desse vento que soprava contra a sua vida, por causa desse vento que era contrário em sua vida. A palavra do Senhor nos diz que os discípulos, eles estavam tendo uma experiência similar à que teve a ilustração dessa mulher. A palavra do Senhor nos fala nessa noite que os discípulos estavam passando pelos mesmos problemas, eles estavam se debatendo com um vento contrário. Eles estavam se debatendo com um vento contrário e eles estavam no barco. Eles estavam em alto mar. E o vento era contrário às velas, o vento era contrário àquele barco que estava com ele. Em alto mar estavam os discípulos e o barco estava sendo maltratado pelas ondas. Os discípulos estavam tendo uma grande dificuldade similar a essa mulher que nós iniciamos falando aqui nessa ilustração, que ela estava desesperada porque o vento estava soprando contra a sua vida. Talvez você já tenha passado pela mesma experiência da mulher ou pela mesma experiência dos discípulos com o vento contrário. Com tudo que você faz, com tudo que você tenta fazer, tudo parece que é contra e parece que vai se acumulando as lutas, vai se acumulando as dificuldades, vai se acumulando as tribulações e parece que você começa a se debater com um vento contrário. Da mesma forma que aquele vento se debatia contra os discípulos naquele barco como eles estavam em alto mar. Como se ainda não bastasse aquele vento contrário batendo naquele barco onde estavam os discípulos, eles ainda viram um vulto que estava andando sobre o mar. Se não bastasse o vento contrário batendo naquele barco, deixando os discípulos amedrontados porque o vento era contrário e jogava aquele barco de um lado para o outro, se tudo isso não bastasse, eles começaram a ver um vulto. Agora vocês imaginem o vento forte, o vento contrário, as altas ondas, jogando o barco de um lado para o outro. Jesus, neste momento, ele não estava no barco e os discípulos começaram a ver um vulto. Começaram a ver o vulto em alto mar. Eles ficaram com medo. O que eles começaram a pensar, o que eles começaram a falar de um para o outro, o que eles começaram a comentar entre eles? É um fantasma. É um fantasma que nós estamos vendo. É um fantasma que nós estamos vendo em alto mar.
O vento está contrário, o vento está contra o barco e nós agora estamos vendo um fantasma que está caminhando sobre as ondas. Era essa a sensação que eles tiveram, essa sensação de medo, essa sensação de temor. O medo abateu aos discípulos porque o vento era contra o barco e agora eles estavam vendo um fantasma. Eles não tinham a percepção de quem era que estava caminhando sobre as ondas. E como que eles podiam imaginar, como que eles podiam ter a certeza de quem estava caminhando sobre as ondas? Jesus não estava presente com eles no barco naquele momento. Eles não estavam reconhecendo quem que era que estava caminhando sobre as ondas. Com aquele vento forte, com aquelas ondas agitadas, com o barco sendo jogado de um lado para o outro, eles estavam inquietos. E eles não tinham a percepção ali de saber, naquele momento, quem estava caminhando ali sobre as ondas, sobre aquele mar. Na verdade, era Jesus que estava a caminho deles, era Jesus que estava caminhando sobre as ondas, era Jesus que estava caminhando sobre o mar, e era Jesus que estava caminhando ao encontro deles. E eles ficaram com medo. Era Jesus que estava caminhando ao encontro deles. E no versículo 27 do texto da palavra de Deus, no texto que nós lemos, Jesus fala para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu quero dizer a você também que você não precisa ficar com medo. Jesus está caminhando ao seu encontro. Talvez o vento esteja contrário à sua vida. Talvez o vento esteja contrário à sua empresa. Talvez o vento esteja contrário a tudo aquilo que você tem feito, a tudo aquilo que você está fazendo, a tudo aquilo que você tem colocado em prática. O vento pode estar sendo contra você neste momento. Você pode estar aí com o seu barco em alto mar e você pode estar imaginando que está vendo um vulto, estar vendo um fantasma, mas é o Senhor Jesus que está indo ao encontro de você, da mesma forma que ele foi ao encontro dos discípulos e disse: coragem, não tenham medo, eu estou indo ao seu encontro para socorrer você. Jesus disse para os discípulos: coragem, eu estou indo ao encontro de vocês para socorrer vocês. Jesus está dizendo: eu estou indo ao seu encontro. Não é um fantasma que você está vendo, não é um vulto que você está vendo, é o Senhor forte, o Senhor poderoso, é Ele que está caminhando sobre as ondas. É o Senhor que está indo ao seu encontro. Muitos de nós passamos por problemas difíceis. Muitos de nós passam por dificuldades. Muitos de nós passam por momentos difíceis. Talvez você esteja passando por um momento difícil, ou você já passou por um momento difícil, ou você já passou por uma grande tribulação, ou você já passou por uma grande dificuldade. Problemas esses, dificuldades essas, que parecem que não tem fim. Problemas esses, dificuldades essas, que nos parece que não tem mais solução. Problemas esses que nos parecem que nós não vamos mais encontrar a resposta. Não vamos encontrar mais a dificuldade, não vamos encontrar mais a dificuldade, não vamos encontrar mais a solução para a luta. Que essas lutas, que essas dificuldades, elas vão se acumulando cada vez mais e parecem que nunca vão se acabar, e nós ficamos com medo e nós chamamos por socorro. E o vento está contrário. O vento joga a nossa vida, joga a nossa casa, joga o nosso barco de um lado a outro. E muitas vezes nós perdemos e não temos mais a percepção de quem é que está vindo ao nosso encontro. Muitas vezes na calada da noite, muitas vezes você passou a noite sem dormir, você procurou o sono e o sono não vem, você procura pelo sono e parece que o sono some, parece que o sono desaparece e começa a andar de um lado para o outro dentro da casa e começa a se virar de um lado para o outro na cama e se rola para um lado e se rola para o outro e começa muitas vezes a orar e pedir: Senhor, me envia o sono, Senhor, eu não consigo dormir, Senhor, esse problema não sai da minha mente, Senhor, é essa dificuldade que não tem fim, e nós passamos a noite tentando resolver os problemas. E nós caminhamos dentro
de casa de um lado para o outro. E nós queremos dormir e o sono desaparece. E vai passando as horas, 1h da manhã, 2 horas, 3 horas, 3h30, 4h30, como nós nos damos conta, já é 5 horas da manhã, e é a partir dessa hora que nós temos aquele cochilo. Parece que é às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, que a gente começa a dormir, e logo o celular desperta, logo o relógio desperta, e já é hora de acordar para ir ao trabalho. E levantamos cansado, e levantamos com sono, e passou a noite toda pensando em problemas, passou a noite toda pensando em dificuldades, passou a noite toda pensando numa solução para a luta, numa solução para o problema, numa solução para a dificuldade. E o sono não veio. É possível que, como Pedro, nós desejamos um milagre. É possível, como Pedro, nós desejamos também um milagre de ir ao encontro de Jesus andando sobre a água. Mas, entretanto, as circunstâncias da noite, a circunstância do dia a dia, a circunstância ao nosso redor nos levantam ondas tão altas que nós achamos que é impossível de ter a solução do problema. Mas a circunstância que nos envolve no dia a dia, a circunstância que nos envolve na caminhada, a circunstância que nós passamos durante o dia, a circunstância que nós passamos dentro de casa, a circunstância que nós ouvimos na rede social, a circunstância que nós enfrentamos indo ao trabalho, a circunstância que enfrentamos retornando ao trabalho, é a notícia que nós ouvimos, é a notícia que nós vemos, é a notícia que nós recebemos, é a circunstância que nos levantam. Parece que nós achamos que é impossível. É impossível nos aproximarmos do Senhor. É impossível de caminharmos sobre as ondas e irmos ao encontro do Senhor. É impossível nos aproximarmos do Senhor. É impossível nos chegarmos até o Senhor. E nós sentimos que estamos afundando. Nós sentimos que começamos a afundar da mesma forma que Pedro sentiu que estava afundando. Porque o vento era forte, o vento era contrário. E ele começa a afundar. E no desespero nós começamos a clamar: Senhor, salva-me. Da mesma forma como Pedro clamou desesperado: Senhor, salva-me. Senhor, olha aqui agora para mim, eu estou afundando. Senhor, venha ao meu encontro. Senhor, venha ao meu socorro. E quando nós percebemos que os nossos recursos, quando nós percebemos que as nossas forças se acabam, nós encontramos a mão estendida de Jesus. Quando nós percebemos e vemos que a nossa força está acabando, o Senhor Jesus, Ele está com o braço estendido, Ele está com suas mãos estendidas, falando: estenda a sua mão, estenda que eu vou te ajudar, eu vou segurar em suas mãos, eu vou tomar você pelas minhas mãos, e você não vai afundar, porque eu estou contigo, eu estou com você. E Ele nos ajuda. Ele nos ajuda e nos volta de novo a entrar no barco. Ele nos coloca novamente no barco. Não importa se o vento está contrário, se o vento é forte, se a onda é forte, se nós estamos tendo a sensação que nós estamos afundando, Ele nos estende as mãos e Ele nos leva novamente para o barco. E a palavra do Senhor que nós lemos que quando Jesus ele estendeu as mãos a Pedro, que Pedro disse: Senhor, socorre-me. Quando ele estende as mãos a Pedro e quando ele entra novamente no barco com Pedro, o vento cessou. E quando ele estende a mão a você, e quando ele entra novamente no barco com você, o vento cessa. Você não tem mais a sensação daquele vento contrário, porque o vento cessou. Porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele segurou em suas mãos e Ele colocou você de novo dentro do barco. E cadê as ondas? Cadê as ondas fortes que estavam agitando? Cadê o vento contrário? Não tem mais vento contrário, porque o Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso. Amigo que me ouve, que assiste-nos neste momento, você irmão, você irmã, Jesus sempre está presente. Jesus sempre vai estar contigo.
Você nunca vai caminhar sozinho. O cristão nunca caminha sozinho. O cristão nunca está só. Você nunca vai estar abandonado. Você nunca vai estar sozinho, porque Jesus sempre está presente. Aleluia! Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. A sua jornada é uma jornada de fé na presença do Senhor. A sua jornada, a sua caminhada é uma caminhada de fé na presença do Senhor. Ainda que o vento possa se levantar contra você, ainda que as ondas queiram se levantar com você, ainda que você esteja nessa caminhada ou nessa jornada com o vento contrário, o Senhor está indo ao seu encontro. Ele vai segurar a tua mão e falar: calma, calma que eu estou contigo. E quando Ele coloca você, quando Ele entra com você no barco, o vento se acalma, o vento cessa, não tem mais vento, não tem mais vento contrário, porque o Senhor estendeu as mãos para você, Ele pegou em suas mãos, e Ele está caminhando contigo. Jesus está estendendo a sua mão, Jesus está oferecendo para você conforto. Quando Ele estende as mãos para você, Ele está ofertando para você paz. Ele está te ofertando tranquilidade. Ele está te ofertando calmaria. Quando Ele está estendendo as mãos para você, Ele está dizendo: calma, eu estou contigo. Esse problema agora é meu. Essa luta agora é minha. Essa dificuldade agora é minha. Eu estou contigo. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque Ele tem a solução para os problemas da tua vida. Ele tem a solução para os problemas da nossa vida. Ele tem a solução para as dificuldades. Ele tem a solução para as lutas. Ele tem a solução para as tribulações. Ele tem a solução para tristezas. Ele tem a solução para a desilusão. Ele tem a solução para a cura. Ele tem a solução para as enfermidades. Ele tem a solução para todos os problemas. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que tem a solução. A ajuda vai estar sempre bem perto de você. A ajuda sempre estará ao seu lado. A ajuda sempre estará perto de você, porque a ajuda se chama Jesus Cristo. A ajuda se chama Jesus. Essa ajuda sempre vai estar ao seu alcance. Essa ajuda sempre estará ao seu alcance. Essa ajuda se chama Jesus. Ele sempre estará contigo. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder. Ele está com suas mãos estendidas. Ele está com seus ouvidos abertos, pronto para ouvir a sua voz, para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Ele é Jesus Cristo. A sua palavra nos diz que Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe quando nós nos assentamos. Ele sabe quando nós nos levantamos. De longe Ele percebe os nossos pensamentos, porque Ele é Deus. Nós precisamos agarrar em sua mão da mesma forma que Pedro agarrou nas mãos de Jesus. Quando Pedro estava ali naquele mar, com aquele vento contrário, com aquelas ondas, ele pediu socorro. O Senhor estendeu as mãos e ele segurou firme. Ele não soltou mais das mãos de Jesus Cristo. Agarre nas mãos de Jesus. Segure nas mãos de Jesus e entre com Ele no barco. Segure nas mãos de Jesus, e quando você entrar com Ele no barco, o vento se acalma. Quando você está com Ele no barco, o vento se acalma. Quando você entra com Ele no barco, não tem mais vento contrário, porque Ele está contigo. Ele tem o controle de tudo. O mar lhe obedece, o vento lhe obedece, as tempestades lhe obedecem, a natureza lhe obedece, porque Ele é Deus. Ele é Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor, adore ao Rei dos Reis, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele conhece você. Ele me conhece. Ele nos conhece como ninguém.
Talvez você fale, o meu amigo me conhece, o meu marido me conhece, a minha esposa me conhece, o meu filho me conhece, o meu irmão me conhece. Não, ele conhece, ele sabe como é que eu sou, ele sabe como é que eu acordo, ele sabe como é meu dia. Eu quero falar para você hoje, quero falar para você agora, que quem te conhece é o Senhor. O Senhor te conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele conhece o seu agir. Ele conhece o seu levantar. Ele conhece o seu assentar. É o Senhor que te conhece. Ele conhece você como ninguém. Ele conhece você melhor do que o seu próprio cônjuge. Ele conhece você melhor do que o seu pai e a sua mãe. Ele conhece você. Aleluia. Oh, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele sabe, Ele nos conhece quando nós deitamos, Ele nos conhece quando nós levantamos, Ele nos conhece quando nós estamos caminhando, Ele nos conhece como nós estamos chorando, Ele nos conhece, Ele sabe todas as coisas, até mesmo aquilo que você está pensando agora, porque Ele é onisciente, Ele é Deus. Ele é Jesus Todo-Poderoso. Quero dizer a você que com Jesus nós podemos navegar pela vida sem sermos tragados por ela. Com Jesus nós podemos colocar o nosso barco em qualquer mar. Com Jesus nós podemos caminhar em qualquer lugar. Porque Ele está contigo, Ele está conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, meu amado irmão e ouvinte, que os piloto de avião, piloto de helicóptero, quando ele vai decolar, ele começa a se comunicar com a torre de controle para saber a velocidade do vento, para saber a direção do vento. Ele precisa ter esse conhecimento. Talvez você já tenha caminhado na rua, andando na rua, e quando chega aquela chuva com vento, de repente, qual que é a sua posição? Qual que é a sua atitude? Muitas vezes você coloca a mão no rosto, se protege e tenta andar e bem agarradinho, agachado, porque o vento está contrário, porque o vento é contra, e parece até que aquele bate em nossa pele, parece que até machucam, e você tenta se proteger naquela caminhada de chuva com vento, e você vai se encolhendo porque o vento é contrário. Talvez você já tentou andar de bicicleta, ou já andou de bicicleta com o vento contrário. Qual que é a sensação? Você pedala e parece que tem a sensação de não sair do lugar. Talvez você já tenha andado de moto com o vento contrário. Talvez você, quando já esteve dirigindo o seu carro na rodovia e você percebe aquele vento contrário, parece que ele segura o carro. E passa aqueles motociclistas por você na viatura, na rodovia, todos abaixados. Porque o vento é contrário. E aquele vento impede eles de andarem numa velocidade maior. Então eles se abaixam. Tem alguns que chegam até se deitar no banco. Porque o vento é contrário. E eles querem arrumar uma posição melhor. Porque o vento é contrário. Qual é o tipo de vento contrário que tem assustado você? Pedro estava caminhando quando ele vê aquele vulto e ele fala, é um fantasma, estamos com medo. E Jesus fala, não Pedro, sou eu, vem aqui ao meu encontro. E aquele vento era contrário e Pedro teve medo. Qual é o vento contrário da sua vida hoje? Qual é o vento contrário que está deixando você com medo? Qual é o vento contrário que está deixando você assustado? Qual é o vento contrário que está deixando você com pouca fé? Qual é o vento que está contrário em sua vida e está deixando você desanimado? Talvez o vento contrário seja o vento do desemprego. Talvez seja o vento contrário da desilusão. Talvez seja o vento contrário do anonimato. Talvez o vento contrário da baixa estima. Talvez seja o vento contrário do marido que deixou a casa, dos filhos que foram abandonados. Talvez o vento contrário da falta do alimento. Talvez o vento contrário do sofrimento por não ter nada o que comer amanhã.
talvez o vento contrário do que não ter com que se vestir, talvez o vento contrário da desilusão, talvez o vento contrário da decepção com o patrão, talvez o vento contrário da decepção com o colega de trabalho, talvez o vento contrário de não saber mais o que fazer diante de tanto problema, de tanta dor, de tanta luta, talvez o vento contrário seja a enfermidade, talvez o vento contrário seja o diagnóstico que o médico deu, talvez o vento contrário seja o prognóstico que o médico falou, talvez o vento contrário seja todos esses problemas que a gente vê nos telejornais, nas redes sociais, talvez o vento contrário seja aquilo que você não consegue mais, o problema que parece que está fugindo, o controle está fugindo das suas mãos, talvez o vento contrário seja a falta de vontade de pregar na igreja, talvez o vento contrário seja a falta de vontade de cantar, talvez o vento contrário seja aquela vontade que você não tem mais de pregar o evangelho, parece que não tem mais desejo de orar, não tem mais desejo de cantar, não tem mais desejo de anunciar a palavra de Deus, talvez o vento contrário seja a vontade de ir na igreja que acabou, ou talvez o vento contrário seja o falso testemunho que levantaram contra você, talvez o vento contrário seja aquilo que o seu vizinho falou, talvez o vento contrário seja aquilo que estão falando contra o seu filho, são as palavras que falaram contra a sua filha, são as palavras contrárias que disseram contra o seu marido, que disseram contra a sua esposa. Qual é o seu vento contrário? Qual é o vento contrário que tem deixado você decepcionado? Qual é o vento contrário que tem deixado você com medo? Qual é o vento contrário que está impedindo você de se aproximar de Jesus? Qual é o vento contrário que tem abalado a sua fé? Qual é o vento contrário que tem abalado a sua confiança? Qual é o vento contrário que tem abalado a sua esperança? A palavra de Deus nos diz que havia um jovem chamado Davi. E tinha um vento contrário contra ele e um vento contrário contra o exército de Deus. Esse vento contrário era um gigante chamado Golias. E esse gigante estava insultando o exército de Deus todos os dias. Todos os dias ele insultava o exército de Deus. Todos os dias esse vento era contrário contra um exército. E chega um jovem chamado Davi. E ele fala: ah, vento contrário. Ah, gigante, você pode vir contra mim, você pode vir contra nós com escudo, com sua espada, com sua lança, mas eu vou a você em nome do Senhor. Aleluia! Oh, meu irmão, minha irmã, vá contra esse vento em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ele tem o controle de tudo, Ele está estendendo as mãos para você. A palavra do Senhor também nos fala que havia um outro jovem chamado Daniel, e ele não quis se contaminar com as comidas do rei, mas tinha um vento contrário contra ele. Naquele palácio que Daniel estava morando, tinha um vento contrário, um vento de pessoas invejosas, pessoas que caluniaram da vida de Daniel, pessoas que falaram para o rei para colocar um decreto para que ninguém mais orasse. Mas Daniel, ele tinha uma fidelidade em seu coração e todos os dias ele continuava orando. Mesmo com o vento contrário, ele continuava falando com o seu Deus. Mesmo com o vento contrário, ele continuava orando ao Senhor. Mesmo com o vento contrário, 3 vezes ao dia, ele falava com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele vento contrário, aquela calúnia, aquelas pessoas invejosas não impediram Daniel de orar. Meu irmão, minha irmã, o vento contrário não pode impedir você de orar. O vento contrário não pode impedir você de continuar falando com Deus. Não importa a maneira que o vento está vindo contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, continue orando ao Senhor. Continue falando com o Senhor. Continue buscando ao Senhor.
porque nenhum vento contrário é mais forte do que o Senhor Jesus. Nenhum vento contrário é mais forte do que o poder do Senhor Jesus Cristo. Nenhum vento contrário é mais forte do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Faça como Daniel. Ainda que se levante invejosos, ainda que se levante pessoas caluniosas, continue orando. Continue falando com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso. Nenhum vento contrário é mais forte do que o Senhor Jesus, do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Maravilhoso Deus, grandioso e poderoso é o Senhor. Ah, Jesus querido, neste momento que nós começamos, ó Deus, a orar e a falar contigo, eu peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, visita cada pessoa, Senhor. Visita cada pessoa, Jesus. Visita neste momento cada irmão, cada irmã, cada um neste momento, Senhor Jesus, que está orando comigo. Cada um neste momento que está no seu lar, que está na sua casa, orando pela sua família, orando com sua família. Cada um que está assistindo esse vídeo agora, Senhor, sê com ele, sê com ela. Aquele que está tendo a oportunidade apenas de ouvir, Deus querido e poderoso. Ah, Jesus de Nazaré, nós pedimos em nome de Jesus. Toma conta do nosso barco, entra em nosso barco. Estenda-nos as tuas mãos, entra em nosso barco para que esse vento contrário acabe, para que esse vento contrário termine, para que esse vento contrário cesse, em nome de Jesus Cristo, pois a tua palavra diz, quando tu estendeste a mão para Pedro, Pedro segurou firme em suas mãos, e quando entraram no barco, o vento contrário cessou. Aleluia! Ah, Jesus querido e poderoso, estenda-nos as tuas mãos, segura firme em nossas mãos, Senhor. E que o vento contrário venha cessar agora em nome de Jesus Cristo. O vento contrário do desemprego, o vento contrário da enfermidade, o vento contrário da desilusão, o vento contrário do problema, que ele acabe, que ele cesse em nome de Jesus. E que nós, Senhor Jesus, não venhamos mais a ter medo, porque nós cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso. Acrescenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, aumenta a fé do nosso irmão, aumenta a fé da nossa irmã, aumenta a fé daquele que está orando agora, daquele que está clamando agora, daquele que está chorando agora. Aumenta a fé daquele que perdeu a esperança, acrescenta a fé daquele que perdeu a confiança, aquele que perdeu a confiança no Senhor, aquele que perdeu a vontade de viver. Oh, Jesus poderoso, alcança ele agora, alcança ela agora onde que estiver, aquele que está no leito da enfermidade, aquele que está hospitalizado, aquele que agora está viajando, aquele que agora está por essas estradas, aquele que agora está em sua casa, aquele que agora está em seu trabalho, aquele que agora está no seu lar. Oh, Senhor, alcança! Alcança a criança, alcança o jovem, alcança o ancião, alcança, Senhor Jesus, ao ministro do Evangelho, alcança os consagrados, diáconos, diaconisa, alcança o líder de ministério, alcança, Senhor! Alcança todo aquele que clama agora pelo Deus Todo-Poderoso. Alcança agora a dona de casa, alcança agora o médico, alcança agora o profissional da saúde, alcança agora o enfermeiro, alcança agora o radialista, alcança agora os líderes políticos, alcança cada um deles. Alcança cada um deles, alcança cada um agora que fala, Senhor, olha para mim. Cada um agora que está pedindo, Senhor, me estenda as tuas mãos. Senhor, me ajuda pelo teu nome, em nome de Jesus Cristo, a vencer este vento contrário, pois eu preciso de ti. Estenda-me as tuas mãos, segura em minhas mãos, entra comigo no meu barco e toma o controle de tudo, Senhor. Toma o controle de tudo, pois eu coloco agora a minha vida em tuas mãos, eu coloco agora a minha casa em tuas mãos, eu coloco agora o meu barco em tuas mãos, Jesus de Nazaré. Então cuida de nós e me ajuda a ser mais do que vencedor. Olha pela minha família, olha pela igreja, Senhor, olha por cada um dos teus servos. Ah, Senhor Jesus, este momento que estamos vivendo, nos sustenta. Esses ventos que tentam nos abalar, esse vento contrário que tentam nos desestabilizar, esse vento contrário que tenta jogar a nossa casa, a nossa vida de um lado para o outro. Ah, Senhor, nós colocamos em tuas mãos.
colocamos tudo em tuas mãos, pois grande, poderoso e maravilhoso és o Senhor nosso Deus. Derrama a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa que está compartilhando, que está conectada conosco através dessa plataforma digital, desta rede social. Alcança ele, Senhor. Alcança essa vida, alcança essa família, alcança este irmão, alcança esta irmã, em nome de Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concedeu. Que você possa ter uma continuidade de noite, uma noite abençoada, um sono abençoado, em nome de Jesus. Porque o Senhor está contigo, Ele está contigo, Ele está com suas mãos estendidas para você. Estenda também as mãos ao Senhor e fala: Senhor, segura firme em minhas mãos. E o vento contrário está cessando em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, uma quinta-feira de bênção, uma quinta-feira maravilhosa. Você é mais do que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Bênção para a sua vida, promessa se cumprindo na sua vida, vitória na sua vida, cura de enfermidade em sua vida, em nome de Jesus. Em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Próximo sábado, 10 horas e 30 minutos. Nos encontramos com a permissão do Senhor, louvando a Deus, adorando ao Senhor, refletindo na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, pois grande é o Senhor e digno de louvor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus todo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor agora e para sempre. Amém. Aleluia. Sou o pastor Nelson Leal, pastor da Igreja Adventista da Promessa no bairro Jardim Amélia, no município de Sumaré. A nossa igreja está localizada na rua Francisco Alves de Souza, 284, Jardim Amélia, município de Sumaré, estado de São Paulo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.